Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias. Já são 4 jogos sob o comando de Sampaoli, em que o Atlético empatou, perdeu 2 empates e 2 derrotas. E a partir desse movimento já dá para cravar mudanças importantes no elenco do Galo para 2026. Essas alterações ficaram todas sob responsabilidade de Jorge Sampaoli, que já tinha ideia de mexer, mas por conta dessa sequência ruim de resultados, a percepção que se tem é de que as mexidas serão ainda maiores para o ano de 2026. Primeiro porque o Sampaoli já disse aos acionistas do Galo que considera o elenco desequilibrado. Depois porque vários dos atletas que por lá estão não atendem às características de jogo que o Sampaoli pensa. Diante disso, dá para cravar que teremos mexidas importantes para o próximo ano. Nem Sampaoli nem acionistas do Atlético quiseram citar nomes, mas a gente pode ter ideias, até porque alguns atletas não têm sido utilizados. Nesses 4 primeiros jogos do Sampaoli no Atlético, o Bernard, por exemplo, só esteve em campo em 14 minutos, justamente nos 14 minutos finais da derrota para o Botafogo nesse sábado. O Dudu só jogou 2 minutos contra o Santos. Júnior Santos, outro jogador extremamente caro, salário acima de R$1,5 milhão por mês, também só esteve em campo em um único jogo contra o Peixe, 3 minutos em campo. Você, torcedor do Galo, é a favor ou contra uma reformulação no elenco? Se sim, quais jogadores você gostaria que deixassem o clube? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Galo 3 jogos seguidos que perde com o jogador a mais, expulso. Jogador adversário prejudica o time. É isso mesmo? Porque, por exemplo, contra o Bolívar empatou, né? Contra o Bolívar estava ganhando 2-0, com um jogador a mais, tomou um empate. No jogo anterior do Galo, só para pegar, e aí para quem está chegando agora, ontem o Atlético perdeu do Botafogo, tendo um jogador a mais desde o primeiro tempo. Quer ver, ó? Atlético Mineiro hoje é o 14º colocado, tá? O outro jogo tinha sido contra o Santos, é verdade. Nos últimos 3 jogos, o Atlético terminou com um jogador a mais. Teve expulso contra do Santos, teve expulso do Bolívar, teve expulso do Botafogo. E ainda assim, o Galo não foi capaz de vencer nenhum dos 3. 2 empates e 1 derrota. E são 7 jogos mesmo sem vitória, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 jogos sem vitória, com 5 derrotas e 2 empates. Pergunta para o Menin como é que tá a preparação do Galo para a Série B. O time só marcou 1 ponto no retorno, cara. Nem tinha essa informação de 1 ponto no retorno, mas a campanha de fato é muito ruim, ó. Classificação, retorno Brasileirão 2025. Vamos ver, ó. Classificação do retorno. Atlético Mineiro tem 1 ponto. É bem verdade que foram 5 jogos, mas nenhuma vitória, 1 empate, 4 derrotas, é a pior campanha do retorno. Santos com 2 pontos, o Sport já foi para 5, né? É verdade, boa. Então o Atlético tem de fato a pior campanha do retorno do Brasileiro. Eu conversei essa semana com o Rafael Menin, foi na quinta-feira, e ele estava contando que de fato o torcedor está bem chateado, irritado, mas que os caras não podem se fazer valer para tomar as decisões baseadas em um ou outro jogo, né? Os caras precisam ter um pensamento a médio e longo prazo. O Galo pode ir para a segunda e o Vitor, ex-goleiro, pode ir embora do Galo. Ô, Matheus, o Vitor é um cara da confiança da diretoria, é um cara com bons serviços prestados, é um cara que todo mundo gosta dele lá, tá? E eu acho que assim, ele não tem tanto poder, por exemplo, quanto o Paulo Brax. Então, se fosse para mexer, eu acho que haveria mais a necessidade de mexer com o Paulo Brax do que propriamente com o Vitor. Mas num momento de crise como esse, 7 jogos sem vencer, pode acabar sobrando para qualquer um. E o Vitor, como todos os outros, é funcionário. Eu não acho que o Atlético vai ser rebaixado, não. O Atlético tem muito mais time do que a maioria das equipes que brigam contra o rebaixamento. Mas chama atenção o fato de o time ter 1 ponto no retorno, tá 7 jogos sem vencer. E mesmo nos últimos 3 jogos contra times com 1 a menos, não conseguiu sair com 3 pontos. Renier saiu bravo com o Sampaoli ontem, provavelmente vai sair, escreve o Admilson Rodrigues. E eu tinha gostado do Renier, cara. Ontem, por exemplo, ele faz uma tabela com o Hulk, que a bola bate na trave. É um cara que me surpreendeu positivamente. O Galo está à beira da falência pela entrevista do Menin. A mudança na SAF mostra que sim. É um direito seu interpretar. Eu vi um pouco diferente. Eu acho que o Atlético passa por enormes dificuldades financeiras e já percebeu que não terá capacidade de manter o nível atual do time com as receitas. Então, ou o Atlético consegue uma injeção de dinheiro, ou a conta do Atlético não vai fechar, tá bom? Dudu, Biel e Júnior Santos escanteados, saídas certas. Ô, Leandro, vamos lá.
E eu estava até fazendo esse levantamento, e assim, o Atlético não vai falar de ninguém de saída agora, né? Ou ninguém que vai passar por esse processo de reformulação. Mas nos 4 jogos do Jorge Sampaoli, o Bernardo, por exemplo, só jogou uma vez. 14 minutos contra o Botafogo. O Dudu só jogou uma vez. 2 minutos contra o Santos. O Júnior Santos só jogou uma vez. 3 minutos contra o Santos. Já o Biel, eu acabei nem vendo, vamos dar uma olhada aqui. Até esqueci do Biel. Biel Teixeira, 24 anos de idade. Jogou também só uma vez nessa era Jorge Sampaoli, os mesmos 14 minutos do Bernardo, tá? Biel só jogou 14 minutos contra o Botafogo. São 4 caras que, num primeiro momento, a menos que mudem radicalmente o seu status nesses... Né? Porque assim, por que não dá para cravar? Porque a gente está no mês de setembro. Tem mais 12, 13, quantas rodadas faltam? A gente está na 24ª, tem mais 14 rodadas de brasileiro. Então, há tempo hábil para que todo mundo mude a sua história. Mas hoje, quando a gente fala em reformulação no Galo, dá para imaginar que esses caras são os caras mais ameaçados, né? Até porque tem salários altos e não tem conseguido render. Os donos da SAF, né? Que também outros que parece que não conseguem sair de Nárnia. A porta não conseguiram encontrar a saída de Nárnia. Sabe escrito ali, saída? Não conseguiram. O Rubens Menin mandaram aqui até hoje um vídeo do Rubens Menin falando do elenco, que é um dos melhores lá da história do Atlético. Esse elenco do Atlético é um dos melhores da história, gente. Né? E o Rafael Menin na entrevista dele e tudo. Então, assim, eu acho que, de fato, o Rafael Menin e o Rubens Menin têm, sim, muita culpa no cartório. Principalmente porque, eu sempre digo, não é o Rafael Menin, que é quem mais toma conta, tá, hoje aí do Atlético, não é ele também quem tem que ir no mercado sul-americano ou na Europa ver um jogador que tá encostado, não é ele não. Né? Esse trabalho não tem que ser dele, mas ele tem que colocar as pessoas certas para fazer esse trabalho. E hoje as pessoas que fazem esse trabalho estão fazendo um trabalho péssimo, como eu acabei de falar. Então tem culpa sim. Né? E quando o Atlético estava para trazer um volante que estava fazendo de tudo para vir para o Galo, né? O Portilha estava fazendo de tudo para vir para o Galo, chegaria e resolveria. E quando o Garcês fala desse jeito, para mim eu fico tranquilo. Ele falou, por exemplo, na época, anos atrás, do Alan Franco. Tá aí o Alan Franco, um jogadoraço. Então assim, um jogador que chegaria para resolver, primeiro volante para resolver. O Atlético não trouxe. Jogador que chega para resolver, o Atlético não se interessa, o Atlético não contrata. Eu acabei de mostrar os que vieram, temos boas contratações, mas ninguém resolve nada, resolveu nada até agora. Então, gente, Rafael Menin, Rubens Menin tem sim, né, e os Zés aí, tudo, tem culpa no cartório porque fala-se muito em investimento. O Atlético foi um dos times que mais investiu em reforços esse ano, um dos que mais investiu e com certeza o que pior investiu. O que investiu errado, mais errado de todos, né? Porque temos, não tô falando também que o trabalho não teve algo positivo. Teve sim, você viu um Coelho, o Natanael, apesar da partida bizarra de ontem, é um bom jogador, né? Tivemos alguns acertos sim. O próprio Lian, que chegou no meio do ano passado e tudo, esse ano tá aí fazendo uma ótima temporada. Temos sim alguns acertos. Vamos falar também que não tem acerto nenhum, né? Mas a verdade é a seguinte, tem erros. Que erro, gente? Erro é uma coisa, você pode contratar o Cristiano Ronaldo, vamos dizer assim, o cara chegar e não jogar nada. Pode acontecer. Futebol não é ciência exata, não. Você vai lá atrás do cara, o cara é muito bom jogador, chega aqui e às vezes não joga. Às vezes não deu certo ali no esquema, às vezes com os companheiros, enfim. Isso acontece agora. Tem contratação que você olha e fala assim, é igual você tá andando, vê a casca de banana e fala, ih, rapaz, eu acho que se eu não desviar aqui, eu vou cair. E é o que o Atlético fez. O Atlético caiu, o Atlético viu a casca de banana no chão e pisou e caiu. Entendeu? Então, assim, isso várias vezes, né? Porque foram várias. Uma atrás da outra. Caiu, ele levantava, ó, tem outra, pum, caía de novo. Olha, tem outra, pum, caía de novo. Porque tem contratações aí que era meio óbvio, né? E eu posso falar, e eu, graças a Deus, eu posso falar porque eu falei antes, né? Não é agora, não. Eu falei antes. Falei bem antes. Quando eu falo também, pô, mas tem que... se o Paulo Brax, o Vitor deixar o Atlético, o problema é o seguinte, quem que vai contratar os profissionais, né? É o Rafael Menin e tudo, Rubens Menin, cara. Eles é quem vão contratar os profissionais para cuidar do futebol. Aí que a gente olha e fala, meu Deus do céu, nossa, estamos muito ferrados. Mas o importante, para finalizar, o importante é que eu tenho certeza que a turma lá tem formação. Isso é que é bom, isso é que vale mesmo. Se o trabalho é bom, ruim, se rasga dinheiro, porque eu começo a duvidar dessa dívida do Atlético, eu começo a achar que não tem dívida, sinceramente. Será que tem dívida mesmo? Será que isso aí não é um plano aí? Porque como que um clube tem uma dívida bilionária e rasga tanto dinheiro? Contrata tantos jogadores acima de 30 anos que não vão render absolutamente nada financeiramente para o clube, que vão dar prejuízo e que não performam, que não jogam.
ao invés de buscar como o Botafogo buscou esse Montoro, que é um baita jogador de 18 anos, que custou quase o mesmo que o Júnior Santos. Então, assim, eu começo a duvidar. Será que tem... Porque, sinceramente, se o dinheiro é deles, como é dito, né? Não, o dinheiro é nosso, a dívida é nossa. A dívida é nossa. E vocês rasgam o dinheiro desse jeito? Meu Deus do céu, será que tem dívida mesmo? Porque é uma rasgação de dinheiro que eu vou te contar, viu? Enfim, gente, quero saber, desabafei, falei tudo que eu tinha pra falar. Pra mim tá tudo errado no Atlético. Ah, é terra arrasada, não é terra arrasada o quê? Não é terra arrasada? Se essa turma não acordar, ano que vem nós vamos ver esse time aí, torcedor gritando, vamos subir galô. Então, meu amigo, se a turma lá não entender o momento e não começar a jogar com mais vontade, mais seriedade, a nossa briga é contra o rebaixamento e é uma briga dura, pesada, árdua. Tem que pontuar muito, vencer muitas partidas. O Atlético tem 9 jogos aí que não vence. Então, gente, se não acordar, ano que vem vai ser na Série B, porque de quem tá lá eu não duvido de absolutamente nada. Nada. Não duvido de nada. Quero saber a sua opinião, comenta aí, deixa o like no vídeo, curte o vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, clique em hypar também. É isso aí, pessoal. Não esqueçam de compartilhar o vídeo com os amigos, nem deixar aquele like para ajudar o canal. Peço aqui também, quem não é inscrito, que se inscreva no canal e ative as notificações, para toda vez que nós lançarmos um vídeo novo, vocês não ficar por fora de tudo que nós passamos aqui do Galo. Tamo junto, até a próxima. Valeu, pessoal.